Mercedes-Benz EQA, a porta de entrada na marca alemã dos veículos 100% elétricos. Vocês já viram aqui no canal outros modelos 100% elétricos da Mercedes-Benz. Viram aí o EQC, também nós mostramos para vocês o EQS, o EQE e agora chegou a vez do EQA, que junto com o EQB são os modelos mais acessíveis, mas ainda assim são modelos que oferecem muito em questão de autonomia e tecnologia. E nesse vídeo vamos explorar todos os detalhes. Dentro da Mercedes-Benz existem 3 gerações diferentes de veículos 100% elétricos. A marca usa aí a terminologia EVA, Electric Vehicle Architecture. A primeira geração, ou EVA 1.0, nós tínhamos aí o EQC, que derivou diretamente do GLC. Então, você tinha o GLC, ele virou um carro elétrico. Aí nós temos a segunda geração, que é o EVA 1.5. Aqui está o EQA e o EQB. Eles não são derivados diretos do modelo a combustão, mas eles puxam algumas coisas. Então o EQA está para o GLA como o EQB está para o GLB, mas não necessariamente uma derivação direta. E aí nós temos os veículos de terceira geração. Aí nós temos o EVA 2.0, onde nasceu o EQE e o EQS. O EQA tem uma proposta parecida ao do GLA, mas aqui ele é um veículo 100% elétrico. É vendido numa única configuração no mercado brasileiro, EQA 250. Por conta disso, ele só possui tração aqui nas rodas dianteiras. E ele tem com uma bateria de 66,5 kWh, o que garante uma autonomia aí acima dos 400 km. Sob o capô, como é que é o EQA? Vamos conferir. De cara tem um capô aqui com mola a gás. Aquela construção tradicional onde você consegue ver o conjunto de powertrain. Esse motor aí tem uma potência máxima de 140 kW, o que equivale aí a 190 cavalos. Mas o torque máximo é bem interessante, 385 Nm, o que equivale a 39,2 kgfm de torque. Aqui nós não temos o câmbio, né? Então o motor está praticamente ligado direto às rodas. Com esse conjunto, o EQA vai de 0 a 100 em 8,6 segundos, uma marca muito boa. Porém, a velocidade máxima dele é limitada eletronicamente em 160 km/h. Isso acontece por 2 motivos. Primeiro, preservar a vida útil da bateria e também a autonomia do veículo. Aqui podemos ver algumas curiosidades. É um veículo 100% elétrico, mas ele continua tendo a bateria ácida de 12 volts. Ela fica aqui. Para quê? Para poder funcionar com os sistemas elétricos convencionais de um automóvel. Faróis, central multimídia, ventilação, onde você tem a padronização aí em 12 volts. E tem mais. Olha ali o líquido arrefecimento. Inclusive tem 2 compartimentos diferentes. Aqui é um compartimento e aqui é outro compartimento. Isso é necessário para quê? Primeiro, para o sistema de climatização do carro. O carro tem um sistema de ar-condicionado que tem que refrigerar a cabine ou aquecer a cabine dependendo da temperatura. E também você tem que refrigerar ou aquecer o sistema elétrico da bateria dependendo da temperatura externa. Daí o motivo de você ter 2 compartimentos ali. O EQA vem equipado com um sistema completo de assistência à condução. Para isso, ele tem um radar frontal que fica atrás aqui do símbolo da Mercedes e 2 câmeras instaladas ali no para-brisa. Então são várias funções com esses 2 sistemas. Ele tem controle de cruzeiro adaptativo, que a Mercedes chama de Distronic. Ele tem o aviso de saída de faixa, também com o sistema de permanência e até mesmo o sistema de centralização de faixa. Claro, faz parte frenagem de emergência e ele também consegue reconhecer ciclistas e pedestres para frear automaticamente com o objetivo de tentar evitar ou mitigar a colisão. Iluminação aqui na frente não tem nada de muito diferente. É o sistema LED High Performance da Mercedes-Benz. Sistema totalmente em LED, você tem aí o farol baixo do tipo projetor, você também tem aí o farol alto em LED, até mesmo o farol alto automático, mas esse farol não é adaptativo. A única coisa diferente que eu posso falar para vocês é que na assinatura luminosa você tem aqui uma faixa de LED que corta o carro de fora a fora, unindo aí os 2 blocos de farol. Visto de lado, o EQA guarda semelhanças com o Mercedes-Benz GLA. As medidas são as seguintes: entre eixos 2,73 m, comprimento total 4,46 m.
E esse carro tem mais algumas coisas, né? Freio a disco nas 4 rodas e suspensão totalmente independente, tanto na dianteira quanto aqui na traseira, multilink inclusive. E a medida de pneu, a gente tem um pneu 235 de largura, perfil 50, aro 19. E esse pneu aí é aquela tecnologia Run Flat, que mesmo furado ele consegue rodar por mais algum tempo. E o carro também vem com um sistema de Repair Kit para você poder encher e vedar o pneu Run Flat, aumentando um pouco mais a autonomia quando o pneu fura. O EQA tem um peso declarado de 2.040 quilos. Vocês veem que é um carro pesado. E porque só de bateria aí, a que vai no piso do carro, são 470 quilos. A capacidade máxima de carga desse carro é de 430 quilos, sendo passageiros e mais carga. Só que tem um detalhe legal, porque esse carro pode receber engate aqui na traseira. E esse engate pode rebocar até 750 quilos. Aqui atrás, destaque para essa belíssima assinatura luminosa em LED, que corta o carro aí de fora a fora e ela é bem marcante, bem característica. Aliás, tudo aqui atrás é LED. Lanterna, freio, pisca, ré e até mesmo iluminação de placa também em LED. O carro aqui atrás tem 4 sensores de estacionamento e também uma câmera de ré. Só que a câmera de ré, ela fica escondida aqui dentro do símbolo da Mercedes-Benz. Quando você engata a ré, o símbolo abre e expõe a câmera de ré. Essa solução a gente já viu em outros carros da Mercedes-Benz, mas é diferente do que normalmente acontece aí no mercado. Porta-malas com acionamento elétrico, então você pode usar ou aquela maçaneta que é do símbolo, né, levantando aqui a maçaneta para fazer a abertura do porta-malas, ou ainda a chave de telecomando. Detalhe que na chave de telecomando você consegue abrir e também consegue fazer o fechamento da tampa do porta-malas. Outra forma de abrir a tampa do porta-malas é usando o botão lá dentro ou também a chave de telecomando. Tudo isso acrescenta mais praticidade para você poder usar o porta-malas. Porta-malas. De cara vocês estão vendo aqui 2 maletinhas que são justamente os recursos dos carregadores portáteis que acompanham o carro. Então uma tem um carregador e uma tem um extensor de cabo. Vou mostrar depois para vocês. Capacidade aqui do porta-malas, 340 litros na medição VDA. Mas se você tirar o tampão e usar até o teto, são 430 litros de capacidade. O banco traseiro desse carro pode ser facilmente rebatido e ele tem aquela proporção 40%, 20 mais 40 e você escolhe como você quer fazer o rebatimento. Dessa forma que o carro está aqui, até a altura dos vidros, você tem 945 litros de capacidade. Porém, se você usar até o teto, aí são 1.320 litros de capacidade. Nada mal. Em carros de origem europeia, é muito comum você ter essa possibilidade de rebater só a parte central ou ter uma comunicação com a cabine. Sabe por que acontece isso? Porque na Europa é muito comum as pessoas usarem esquis que você usa na neve, né? E também existem alguns casos de taco de golfe. Pois bem, para você transportar tanto o esqui quanto o taco de golfe, você precisa fazer justamente esse rebatimento, mantendo os bancos para transportar também mais 2 pessoas no banco traseiro. Mas aqui no Brasil, você pode usar isso toda vez que você precisar transportar algum objeto mais longo. O porta-malas tem aqui alguns recursos. Ganchinhos nas 2 laterais para você prender sacolinhas também. Essa redinha na lateral, compartimento para você guardar aquelas coisas que não podem ficar rolando dentro do porta-malas. E esse elástico aqui pode ser útil para você poder colocar uma garrafa que tem que ficar de pé e ficar presa. Quando você levanta aqui o piso do porta-malas, tem um espaço adicional aqui. Você também tem o triângulo, esse gancho aqui para reboque e o Repair Kit, que serve justamente para encher o pneu e selar o pneu, aumentando assim a autonomia do pneu Run Flat. O Mercedes-Benz EQA pode ser recarregado de 2 formas. Para isso, ele tem primeiro aqui a conexão AC do tipo 2 de corrente alternada, que é essa parte superior, e a conexão que forma o CCS tipo 2, que aí seria o carregador de corrente contínua. No AC do tipo 2, a capacidade máxima que ele pode receber é de 11 kW. E no CCS tipo 2, ou seja, a carga de corrente contínua, a potência máxima que ele pode receber é de 100 kW. Considerando a bateria completamente descarregada, a bateria de 66,5 kWh,
E se você conseguir carregadores, tanto no padrão AC quanto DC, que atingem a potência máxima que o carro consegue receber, os tempos de carregamento são os seguintes. No caso do padrão de corrente alternada, serão aproximadamente 6 horas e meia. E no padrão de corrente contínua, será aproximadamente 40 minutos. Para carregar o carro na sua residência, aí eu recomendo que você utilize esse carregador aqui. O V-Mobilwall da WEG, é um carregador AC do tipo 2, que tem potência máxima aí na casa de 7 kW. Se a EQA estiver completamente descarregada, utilizando esse carregador, que é fácil de ser montado, você precisa apenas de um sistema de 2 fases e mais um fio de aterramento, você vai conseguir carregar ela completamente em aproximadamente 9 horas e meia, ou seja, durante uma noite você terá ela plenamente carregada utilizando esse carregador aqui que é o V-Mobilwall. Para facilitar as coisas, a EQA mostra aqui no painel a potência que o carregador está entregando. Aqui no caso, perto de 7 kW. E ela também faz a projeção em tempo que será necessário para o carregamento completo da bateria. Dessa forma, é bastante possível você se programar quando você precisa carregar o veículo. A EQA vem com 2 bolsas aqui atrás. Dentro de uma delas, a gente tem o carregador portátil, que serve para você ligar numa tomada convencional, seja de 110 ou 220 volts, mas precisa ter o aterramento. E na outra bolsa, nós temos este cabo aqui. Como vocês estão vendo, eles têm plugs diferentes aqui na frente. Ele parece uma extensão, mas na verdade ele não é. Existem alguns carregadores no mercado que não possuem cabo, então você vai usar justamente este cabo extensor nesse tipo de carregador. Você chega lá, habilita, ele abre uma portinha onde você coloca de um lado o cabo e do outro lado você põe no veículo para o carregamento. O carregador portátil ligado numa tomada de 220 volts vai ter uma potência em torno de 1,6 kW. Se a bateria do carro estiver completamente descarregada, serão necessárias 42 horas para fazer o carregamento completo da bateria utilizando o carregador portátil e lembrando, em 220, se for em 110, é o dobro do tempo. O carregador portátil é para ser usado apenas quando você não tem nenhum outro tipo de carregador disponível. Vou dar um exemplo para vocês. O carro agora está com 70% de capacidade. E usando o carregador portátil, olha, são 3 horas da tarde agora. Ele só estaria completamente carregado por volta de 5h20 da manhã do dia seguinte. E isso para colocar 30% de autonomia. Mas numa situação onde você não tem um outro carregador, esse carregador pode te ajudar, pelo menos, a ter carga para chegar num carregador de parede ou num carregador de alta capacidade. Ajustes do banco na EQA. Os controles ficam na porta. Então você tem aqui distância do assento, inclinação do assento, altura do conjunto e inclinação do encosto. E também você tem 3 posições de memória. Quando você aperta, você programa, ele volta ao banco na posição originalmente programada. Volante, o ajuste é manual. Você tem profundidade e ajuste de altura. Aqui no banco, você tem o controle elétrico do ajuste lombar, inclusive você pode colocar ele para cima ou para baixo, para frente e para trás. E por fim, o extensor de pernas, que é manual, que você consegue colocar aqui a posição. E para fechar, o cinto de segurança também que tem ajuste de altura. Então com tudo isso, a posição ao dirigir é confortável. O banco do passageiro tem os mesmos ajustes do motorista, inclusive com as 3 posições de memória. Acabamento aqui do carro começando pela porta. Essa parte superior, você vê que é um couro acolchoado com costura contrastante. Aí você tem aqui um detalhe em LED que muda de cor. Você também tem esse acabamento aqui que imita ou sugere carbono. Esse material aqui que a Mercedes chama de dinâmica. E aí nós temos o plástico duro aqui embaixo. Essas partes são imitando alumínio, é um plástico de boa qualidade. Controle dos vidros todos com simples toque, abertura e fechamento, controle dos espelhos e aqui nós também temos a função de rebatimento dos espelhos. O compartimento aqui embaixo, o fato interessante é que a base dele é emborrachada, então se você colocar coisas ali não vai fazer barulho. E também aqui a abertura do porta-malas que é elétrica. Quando a gente vem aqui na continuidade da porta para o painel, apesar do material ser parecido, aqui é um material emborrachado, não é couro. Também temos plástico duro aqui embaixo. Esse aqui é o freio de estacionamento, que é eletrônico, né? Então você tem aqui a função de prender e soltar. Você também tem aqui o controle dos faróis, o dimer do painel, luz de neblina traseira.
Essa haste aqui você tem as setas, o controle do farol e os limpadores de para-brisa, tanto dianteiro quanto traseiro. Espaço aqui no banco traseiro. O EQA tem 2,73 m no entre-eixos, o que é um número bom. Deixei os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar nas duas posições. A gente consegue ver que tem um bom espaço do meu joelho ao encosto do banco. Aqui pouco mais que 5 dedos fechados. A movimentação de pés, entretanto, ela não é tão boa. E por que que isso acontece? Se vocês observarem, a minha perna está bem arqueada para cima. O motivo disso é simples. Como esse carro é 100% elétrico, as baterias são alocadas na parte de baixo do piso. É exatamente por isso que o piso fica alto. E aí você fica com essa posição aqui, que não é tão confortável. Então você tem espaço para os joelhos, mas você não vai naquela posição mais confortável com a perna embaixo. Ainda assim, no que diz respeito à parte superior, ainda tem aqui algum espaço em relação à minha cabeça ao teto. Aqui na parte de trás existe também participação aí do teto panorâmico, inclusive a veneziana que fecha aqui quando fecha a dianteira. E você tem mais alguns recursos, como o descansa-braço escamoteável, aqui os dois porta-latas retráteis, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, redinhas aqui na parte traseira para guardar objetos, esse pequeno porta-objeto aqui, mais um porta-objetos aqui e duas portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. Para fechar, alça de segurança no teto, tem ganchinho aqui do lado para você colocar um cabide e iluminação individual dos dois lados. Então a gente vê um bom padrão com vários recursos. E um detalhe que a gente não pode deixar de falar. O acabamento aqui atrás segue o mesmo princípio lá da frente. Então você tem couro na lateral, dinâmica ao centro do banco, que é bastante confortável, e a porta também tem o mesmo padrão de acabamento da porta dianteira. Então, tirando a questão do assoalho um pouco mais alto, aqui atrás você tem um luxo de um carro digno de Mercedes-Benz. Porta-objetos aqui no interior da EQA. Começando pelo porta-luvas, tem um bom espaço, a parte de baixo dele é emborrachada. Aqui em cima tem uma mini prateleira, cabe até um smartphone desde que ele não seja tão grande. Depois a gente tem aqui, console central, apertando esse botão, um porta-objetos, e aí nós temos duas tomadas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. À frente do touchpad, você tem essa tampinha aqui, ó, retrátil. E aí você tem um carregador de celular por indução nessa área, você tem que colocar o celular de lado, uma porta USB do tipo C aqui desse lado para integração com a central e uma tomada 12 volts do outro lado. Aqui você tem dois porta-copos, inclusive você aperta aqui para quando o copo é um pouco menor. E esse porta-copos você pode remover. Então você tem uma travinha aqui que você puxa aqui, e aí você retira essa peça, pode guardar no porta-luva e usar todo o espaço. Ou deixar o porta-copos. Curiosidade, se vocês observarem, tem um desenho aqui de uma chave, tá vendo? Para que serve esse desenho de chave? Se a sua chave de telecomando acabar a bateria, você põe a chave aqui, ele faz a identificação mesmo com a chave sem bateria e consegue fazer a partida na EQA. O interior do carro tem algumas regiões iluminadas em LED que você consegue configurar pela tela da central multimídia. Então a gente tem aqui o console central, a saída do ar-condicionado, esse painel à frente do passageiro e também aqui na porta. As cores que você consegue escolher são várias e você tem até mesmo alguns efeitos. Por exemplo, climatização, olha que legal. Se eu diminuir a temperatura, ele vai deixar a saída de ar azul. Se eu aumentar a temperatura, ele deixa vermelha. A mesma coisa acontece do lado do motorista, então ele tem a indexação de acordo com a região que você está fazendo. E aí você pode escolher qualquer tom de cor aqui dentro desse círculo, e ele vai mudar o carro inteiro para a cor que você escolher. Então você tem infinitas combinações de cores aqui praticamente, porque você vai escolher o tom e ele vai acertar pelo tom que você está escolhendo. Ou se você quiser, existem também já alguns perfis pré-definidos. Aqui no caso, esse Red Moon, ele mescla um tom azul com um tom rosa. Você tem um outro aqui que é o Purple Sky. Aí ele vai misturar um azul com roxo. E aí todos esses perfis que você tem aqui na central multimídia são mesclas de cores que você consegue ter pré-definidas diretamente pela central multimídia. E se você quiser ainda, você pode deixar essas cores animadas, alterando a tonalidade delas com o tempo que você está dentro do carro. Painel na EQA. Como é que a gente faz as interações aqui com as funções? Bom, primeiramente vamos relembrar como é que a gente usa aqui o volante com os touchpads.
O touchpad do lado esquerdo controla o painel à frente do motorista. O touchpad do lado direito controla a tela da central multimídia. Estou falando do painel à frente do motorista. Temos o botãozinho aqui Home, quando você aperta ele já mostra várias funções que você tem aqui, começando pela assistência, telefone, navegação, computador de bordo, rádio, mídias, aqui para você trocar o estilo do painel e aí eventualmente alguns serviços que você possa ter que fazer no carro. Começando pelo computador de bordo, aí na parte central da tela, ali a gente tem o odômetro do carro, descendo uma vez, velocímetro digital, descendo mais uma vez você tem o indicador de economia, aqui você tem o indicador do estilo de condução, como é que você está utilizando o carro, aqui você tem o computador de bordo que você consegue zerar, você tem um segundo computador de bordo que você pode usar como acumulado, e depois você tem essa opção aqui que você consegue expandir a visualização do painel. Então a gente já consegue ver aqui que a gente tem uma série de opções para conseguir visualizar o computador de bordo. Só que olha só, ainda usando o touchpad aqui, deixa eu colocar aqui na posição do odômetro, você pode jogar ele para o lado. Como é que funciona isso? Ó? Rolei para o lado, aí eu vou começar a controlar o mostrador do lado esquerdo. Então eu tenho aqui o velocímetro, depois eu tenho o relógio, tenho também aqui o computador de bordo, que é aquele que a gente viu aqui no centro de uma forma mais expandida, o mesmo computador, só que aí acumulado, depois a gente tem aqui o percurso da viagem com a autonomia e o tempo de deslocamento, e aí se você tem um smartphone conectado. Você também consegue controlar o outro mostrador, lá do outro lado. Então eu vou jogar aqui para o outro lado. Ó. Aqui você tem um indicador de potência que você está utilizando. Esse aqui é o indicador de economia numa visualização maior. Aqui o estilo de condução, que também é aquele que a gente viu no centro, que você consegue colocar aqui do lado. O mapa de GPS, que esse carro tem mapa de GPS embarcado. O indicador de força G, esse aqui é muito legal, porque ele também mostra a potência que você está utilizando e quanto você está usando de torque em cima do motor. E aqui o assistente à condução. Então você pode escolher entre qualquer uma dessas telas para deixar o carro customizado de acordo com o seu estilo de condução, com a informação que você acha mais importante. Você também pode personalizar o estilo do painel. Usando aqui o touchpad, você vai correr aqui até estilos e indicação. Aí você tem esse que é o estilo clássico, depois você tem esse outro estilo, que é o estilo esportivo. Você vê que ele mudou as cores aqui do painel. Você tem uma outra opção aqui, que você consegue escolher. Sempre lembrando, cada vez que você escolhe uma, você tem que voltar lá no menu. Você tem esse estilo progressivo, que aí ele vai dar um visual mais futurista ao painel. E por fim, você tem um outro estilo aqui, que seria esse outro, que é um visual mais clean do painel. Você tá vendo? Ele só coloca aquelas informações bem essenciais mesmo, né? Ele deixa uma coisa bem limpa. Então, o motorista, através dessa função aqui de configuração de estilo, ele consegue deixar o painel exatamente da forma que ele prefere. Central multimídia da Mercedes-Benz EQA. Estamos falando aqui do MBUX. Central multimídia muito parecida aos outros automóveis da Mercedes-Benz que a gente já testou no canal. Existem algumas formas de você interagir com essa central. Você pode usar os botões do volante. Então você tem aqui o botão Home e o touchpad aqui que você consegue mudar as funções da central. Você também consegue usar o touchpad aqui entre os bancos. Mesma coisa, tem o botão Home e o touchpad para mudar as funções. Mas se você quiser, não precisa usar nenhum desses dois. Você pode vir direto com o dedo aqui na tela, porque ela também é touchscreen. Então a gente tem todas essas opções. Pois bem, na tela da central multimídia, você vai ter ali a função do telefone, quando ele está conectado, inclusive eu estou com o meu conectado por Bluetooth. Você tem aqui o mapa de GPS embarcado, então ele não depende de sinal de celular para funcionar, para fazer navegação. Você também tem aqui a opção do rádio, opção de mídias conectadas. Aqui no menu conforto, você tem, por exemplo, a opção de trocar as cores internas do carro. Vocês estão vendo aqui que a gente está com um tom roxo na iluminação. Esse tom fica na saída de ar, aqui no console central, em parte do painel e também nas portas. Você apertando aqui o botãozinho, você consegue vir aqui e escolher uma cor personalizada. Então você rola o dedo por cima da cor que você quer e ele vai colocar exatamente a cor que você escolheu. Então são várias partes do carro. Mas você também tem pré-definições
já de outras cores que você consegue utilizar, inclusive que mesclam cores diferentes, né? E aí você tem vários padrões que você consegue escolher aqui e ele vai personalizar o carro da forma que você quiser. Você também tem aqui a luminosidade, onde você consegue definir o quanto que você quer da intensidade de cor em cada uma das zonas, né? Então você pode colocar elas todas juntas ou colocar elas de forma individual. Outra coisa que você tem nesse menu é o banco conforto. Como os bancos são elétricos, você tem aqui uns programas que quando você aciona esse programa, ele faz pequenos movimentos no banco para não cansar o motorista. À medida que você vai dirigindo, ele vai mudando a posição do banco para te deixar um pouco mais confortável. É interessante isso, você tem tanto para o motorista quanto para o passageiro da frente. Aí nós temos aqui o menu EQ, que aí no caso seria um menu dedicado para esse carro que é 100% elétrico. Começando aqui pela ponta, você tem aqui opções de recarga, inclusive você consegue procurar estações. Você está vendo, ó, ele já está indicando que tem uma estação de recarga ali em 8,2 km. Você também tem nesse menu EQ outras funções, como por exemplo, consumo. Então ele mostra aqui o que está acontecendo. Por exemplo, eu estou com o carro parado agora, só que o carro está ligado, né? O ar-condicionado está funcionando aqui. Então você veja que 2% foi utilizado para movimentar o carro, 53% da energia foi no sistema de climatização e 45% outros consumidores. Então você consegue ver isso aqui, até colocar um gráfico de consumo e colocar o gráfico em relação ao tempo, né? Nos últimos 30, 90, 3 horas, e ele vai te mostrar como foi o consumo do carro. Também tem aqui o fluxo de energia, quando o carro está em movimento ele mostra se a bateria está mandando energia para o motor ou se está sendo recuperada a energia das rodas para a bateria. Também tem aqui indicadores do veículo. Esse aqui eu acho muito legal porque ele tem informações interessantes, como se eu pisar aqui no freio um pouquinho, ó, ele mostra o quanto que eu estou pisando no freio, ó, até 100% do pedal, tá vendo ali, ó? Então quanto mais força você coloca, ele mede. O pedal do acelerador também, ó. O carro está parado, mas ele continua fazendo a medição. Você também tem aqui o quanto as rodas estão inclinadas, né? O quanto você girou as rodas, né? E por fim, quando você maximiza a tela, olha que legal, ele tem aqui um inclinômetro, ele mostra a porcentagem da inclinação que você está. O carro até está um pouquinho inclinado aqui, com uma inclinação de 8%. Então você consegue ver o estado em que está o veículo. Voltando aqui, a gente ainda tem aqui um menu de definições, onde você consegue configurar uma série de coisas do carro, né? Então você tem aqui um menu de acesso rápido, que inclusive você também consegue usar o botão aqui do lado do touchpad, onde você tem aqui assistências de condução para você ligar rapidamente. Você tem aqui as diversas assistências que o carro tem, de câmeras e tudo mais. Você também pode usar aqui as configurações do veículo em geral. Temos aqui o Dynamic Select, que você consegue, por exemplo, fazer a configuração do modo Individual, né? Então, você tem um botãozinho aqui no console que você vai escolher os modos Sport, modo Comfort, o modo Eco ou o modo Individual, que é justamente esse que você consegue configurar como você quer a propulsão, como você quer a direção e como você quer o programa de estabilidade. Então, você deixa o carro configurado dentro do modo que você prefere. A parte de iluminação do carro também você consegue fazer uma configuração direta por aqui, e aqui você tem os ajustes do sistema da tela da central multimídia. Então o que a gente vê aqui no caso é que a gente tem uma tela de multimídia muito completa, com muitos recursos, todas as configurações do carro estão aí, e o melhor, né? Você pode fazer pela tela, pelo volante ou pelo touchpad, como você achar melhor. Hora da gente dirigir aqui na área urbana a EQ. Pois bem, vou engatar ré, o veículo já está ligado. Ele abre a câmera traseira. E aí nós temos linha de guia dinâmica, inclusive mostrando aqui por onde a carroceria do carro vai passar. Então aqui a gente tem o caminho das rodas e aqui a carroceria. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Mas ó, se você quiser, você tem que mudar aqui a câmera e você tem a visão grande angular, né? Nesse caso você consegue ver veículos que estão se aproximando aí numa via muito movimentada. Ou aqui a imagem sem distorção. Vamos lá fazer a manobra. A resolução ali da imagem é muito boa e a gente vê que os indicadores ali funcionam muito bem, são bem precisos. Ó, temos uma árvore aqui atrás e o sensor de estacionamento funciona com bastante precisão. Tachão e lombada para a gente ver conforto, isolamento acústico e como é que o carro
se sai nesses obstáculos. Primeiro teste de tachão. Já vou dizer que a suspensão tende a ser macia, tá? E o isolamento acústico é muito bom. Você sente pouco ruído aí de acabamento, até mesmo de ruído externo. Mas como a suspensão desse carro também é totalmente independente, esse é um dos motivos pelo qual ela consegue ser bastante confortável. Bom, lombada, 30 por hora. Vamos ver como é que é o desenho aí para os obstáculos brasileiros. Olha, a primeira lombada passou muito bem. Eu não senti aqui nenhum esforço da parte de suspensão, nada chacoalhando, foi muito tranquilo. Vamos ver na segunda lombada. Aqui a suspensão trabalhou um pouco mais, talvez um princípio de fim de curso na suspensão dianteira na hora da compressão, mas também não vi nenhum problema. Vamos ver o piso desnivelado e a terceira lombada. Ótimo isolamento acústico, carro bastante confortável. Terceira lombada também passou sem bater e sem raspar. E eu não senti tanto o fim de curso aqui da suspensão. Quarta e última lombada, até agora está indo muito bem a EQA. Aqui, na quarta lombada, eu senti aquela extensão máxima da suspensão na hora que ela subiu na lombada, né? Mas nada que seja um demérito. No geral, eu gostei muito do conforto, isolamento acústico e também superou bem os obstáculos. Manobra de fim de rua, já saímos do nosso ponto de referência. Vamos até o momento que a gente vira o volante. Uma volta e meia para virar completamente o volante. Volante com uma assistência bem leve. Vamos ver se o sensor de estacionamento lá na frente identifica. Ó, já achou o obstáculo ali na frente, né? Vamos engatar a ré aqui, voltar um pouquinho para desvirar o volante com segurança. Você vê que a linha de guia mostra direitinho o caminho que o carro vai fazer. E concluindo aqui a manobra, considerando o tamanho da EQA, até que eu gostei. Ele saiu do centro deslocado um pouquinho para a esquerda. Mas de novo, a EQA não é um veículo pequeno. Então com todos esses assistentes, é bastante tranquilo fazer a manobra. Retomada de velocidade, sempre no mesmo ponto aqui da estrada, subindo com o ar-condicionado ligado. 60 para 120. Vamos reduzir aqui para 60. Pronto, estamos no ponto, vamos pisar tudo. Pisando, a gente vê que a resposta é muito boa, olha só, está indicando ali estava indicando mais de 200 Nm de torque. E já chegamos aqui no 120. A gente percebe que a EQA é bastante rápida. Teste de 0 a 100. Para isso, já coloquei aqui o carro no modo Sport, usando o Dynamic Select. Indicador de força G no painel. E aqui na tela da central multimídia a gente tem aí o percentual de freio e acelerador. Bom, vamos lá. Vamos estolar o carro aqui, ó. Acelerador no máximo, saindo. Zero a 100 em 8,27 segundos. Hora de fazer um teste de autonomia aqui com a EQA. Pois bem, eu já andei um pouquinho aqui em São Paulo com ela, aproximadamente 11 quilômetros. E o que a gente tem aqui de média, quando a gente vai aqui no computador de bordo, vocês podem ver que a condução foi razoável, a gente tem uma média de 6,8 km para cada quilowatt, né? Andamos aí 11 km durante 40 minutos. Agora eu vou pegar a estrada, sentido Itu. A gente consegue ver aqui que ele ainda está com 96% de bateria, e quando a gente vem aqui no consumo, ele mostra que 54% foi a condução, 26% a climatização e 20% outros climatizadores. Agora vamos pegar a estrada, vamos até Itu, vamos ver como é que ela chega lá. E vamos pegar a estrada para valer agora, mas antes como é que está o consumo? Olha só, desde que eu saí de São Paulo, já rodei aqui aproximadamente 45 quilômetros em 1 hora e 47 minutos. A gente está aqui com 6,3 kWh para cada 100 km, o que dá aproximadamente aí 15,5 kWh para cada 100 km. A gente vê que é uma medida muito boa, é um carro bastante econômico. Mas agora eu vou pegar um circuito aqui só de estrada, né? Então eu já reiniciei essa medição aqui, que é
após a partida, mas você pode resetar a qualquer momento. E o trecho que eu vou fazer agora é só de estrada, vamos ver quanto é que dá. Aqui da região de Barueri até Itu, como é que vai ficar a média de consumo. Viagem concluída, média de 5,7 km para cada kWh, o que dá aproximadamente 17,2 kW para cada 100 km. Não é um consumo tão baixo. 90% dessa energia foi para deslocamento do carro e os outros 10% foi para resfriamento do carro, ar-condicionado e outros consumidores. Quando a gente vê aqui no detalhado do computador de bordo, esse trecho de estrada foram 63 km durante 45 minutos, mas quando a gente pega o total de 108 km em 2 horas e 32, aí teve bastante trecho urbano, você vê que a média é um pouquinho melhor, né? 6 km para cada kWh, né? O que mostra que na estrada o veículo sempre consome mais do que na cidade, porque ele está permanentemente demandando a bateria. Na cidade você tem frenagens que acabam regenerando energia, e isso faz com que a energia, digamos assim, não seja tão demandada da bateria. Mais um teste de autonomia em rodovia, agora de Itu para Jundiaí. Consegui carregar um pouco a bateria, agora eu estou com 81% de bateria. Quando a gente vem aqui no acumulado, 5,8 km para cada kilowatt, que dá 17,2 kWh para cada 100 km. Não chega a ser uma medida tão alta, mas também não é tão baixa. Bom, eu já zerei aqui o computador de bordo, vou zerar até mais uma vez aqui. A gente tem aqui um indicador aqui no painel totalmente zerado. Vamos ver quanto que o carro faz nessa viagem, uma vez que a velocidade média é um pouco mais baixa. Os assistentes à condução que a gente tem aqui. Para começar, a gente tem um botãozinho aqui no console de um carrinho e quando você aperta ele, ele te dá o acesso rápido para as funções. Eu vou começar com esse aqui, assistente ativo de manutenção de trajetória. Como é que ele funciona? Usando a câmera, ele vai entender o que está acontecendo na estrada. Eu vou forçar o carro para fora da estrada, olha só. O que ele fez aqui? Ele freou a roda do lado oposto a que eu estava saindo, com o objetivo de trazer o carro para dentro da faixa. E quando você também está saindo para a faixa pontilhada, ele também atua e aí você sente ele vibrando o volante, né? Então quando a faixa é contínua, ele vai frear o carro, e quando a faixa é seccionada, ele faz uma vibração no volante. Temos aqui um outro também, apertando aqui o botãozinho, olha só, assistente ativo de direção ligado. Mas para ele funcionar legal, funcionar bem, é interessante você estar aqui com o controle de cruzeiro setado. Então eu vou programar aqui, ó, 100 km por hora. Você consegue também escolher a distância que você quer em relação ao carro da frente. Aí agora, ó, se eu forçar o carro para fora da faixa, olha o que ele faz. Ele centraliza o carro na faixa, né? Na verdade, ele não espera o carro chegar no limite da faixa. Ele vai centralizar. Inclusive, ó, tô começando uma pequena curva aqui. Olha aí. Ele faz a curva sozinho, né? Claro, a curva tem que ser suave. Se a curva for muito fechada, ele não vai fazer. Mas de toda forma, ele consegue manter o carro no centro da faixa. Agora, ele não faz isso indefinidamente, ó. Já reclamou ali no painel, tá vendo? Se eu continuar sem colocar a mão no volante, ele vai aumentando esse alerta até desativar o sistema. Então a gente consegue ver que com todos esses assistentes ligados, fica muito mais fácil viajar. Recuperação de energia, como é que funciona nesse carro? Esses pedal shifts atrás do volante não são para trocar marcha, né? Carro elétrico não tem marcha. Aqui no painel, a gente tem aqui o fluxo de energia. Vocês estão vendo que está voltando energia para as rodas, das rodas para a bateria. Então, esses pedal shifts servem justamente para você mudar a intensidade dessa recuperação. E a gente sabe como está quando a gente olha no painel ali o D+. Então, no modo D+, ele faz uma recuperação mais suave. Se eu apertar o pedal shift da esquerda, ele vai para D. Na hora que eu tiro o pé do acelerador, você já sente que ele freia um pouco mais o carro, né? Ele faz uma regeneração de energia maior. E na hora que eu aperto de novo, ele coloca o D-. Aí, você tirou o pé do acelerador, o carro, olha só como ele diminui a velocidade, é como se o carro estivesse freando mesmo, né? Então, você usa muito pouco o pedal de freio. Então, por aqui, você consegue calibrar a regeneração de energia para a bateria sempre que você tira o pé do acelerador. Chegando aqui na cidade de Jundiaí, vamos conferir, olha só, rodamos aí 46 km em 39 minutos e a nossa média, a mesma do outro trecho de estrada, 5,7 km para cada kWh, o que dá aí essa média perto aí dos 17 kWh para cada 100 km, né? Então a gente consegue ver que na estrada ele não vai tão eficiente, né? Porque aquela história demanda mais da bateria. Mas ainda assim não é dos veículos elétricos que mais gasta.
Bora para um teste noturno de autonomia aqui com a EQA. Pois bem, bateria totalmente carregada, projetando aí 428 km de autonomia. Inclusive aqui o computador de bordo, quando a gente olha, tem o acumulado, que esse aqui eu não vou zerar, e tem o dessa viagem agora, que está totalmente zeradinho. Vamos andar com a EQA, vamos ver como é que ela se comporta e vamos ver o consumo, principalmente rodoviário. O ponto que a gente deve destacar aqui é a boa iluminação que esse modelo tem à noite, né? Os faróis totalmente iluminados em LED produzem aí uma iluminação bem homogênea à frente. E uma coisa legal é o farol alto automático. Então quando ela percebe que não existe nada à sua frente, nenhum ponto de luz, e ela pode comutar automaticamente o farol alto, ela faz isso. E isso acaba ajudando bastante o motorista. É uma preocupação a menos à noite, né? Vamos ver se os sistemas de assistência à condução funcionam bem à noite. Já estou aqui na tela. Vou programar a velocidade que eu quero aqui o carro. Essa rodovia permite até 120 km por hora. Escolhendo a distância em relação ao veículo da frente, eu vou colocar aqui a distância mais próxima. Olha só, vou mudar de faixa. Tem aqui um carro à minha frente. Ele conseguiu fazer a identificação do carro. E vamos ver se o sistema de permanência de faixa está funcionando bem. Vamos forçar o carro para fora da faixa. Ele está corrigindo sozinho, mais uma vez. E ele fez a correção certinho. Então a gente está conseguindo ver. Ele mantém o carro no centro da faixa, mesmo à noite. E também com a distância escolhida em relação ao carro da frente, com muita precisão. Aqui no painel do carro, você pode usar vários mostradores. Esse daqui mostra a indicação de consumo em tempo real, né? Apesar de eu estar usando o controle de cruzeiro adaptativo, ele acelera e freia o carro de acordo com o trânsito. Eu também posso usar essa outra indicação que mostra o quanto, né? O quanto de porcentagem de acelerador você está usando no momento. Então agora aqui você está vendo, ó, que ele está com o acelerador bem leve, porque eu tenho um carro à minha frente. No momento que esse carro sai, ele automaticamente faz aí a aceleração. Olha só, quando ele percebe que não tem mais obstáculo à frente, ele acelera automaticamente e você vai acompanhando em tempo real tudo que está acontecendo, né? Se o carro está acelerando, se o carro está freando, tudo por esse mostrador do painel, que é bastante didático e muito visual. Uma coisa muito legal nos veículos 100% elétricos é justamente o silêncio a bordo, né? Então aqui numa velocidade de 120 km por hora na Castelo Branco, velocidade permitida aqui nessa via, e olha como é silencioso. Você escuta um pouquinho só do vento lá fora, muito pouco da rolagem dos pneus, né? Então como não tem motor a combustão aqui, esse é um ponto muito legal de veículo 100% elétrico. Chegando aqui no nosso destino, vamos conferir como é que está a bateria. Olha, eu gastei 10% da bateria e o consumo foi relativamente alto, né? 4,5 km para cada kWh, o que dá aproximadamente 22 kWh para cada 100 km, é bastante coisa. E eu rodei apenas 28 km em 30 minutos, a gente viu aqui que teve um consumo alto. Mas agora eu vou aproveitar para carregar o carro, estou aqui no shopping, vamos ver quanto tempo leva para carregar e depois fazer o circuito de volta. E bora para o trecho de retorno. Pois bem, vamos usar aqui o computador de bordo, ó. Média histórica em 5,5 km para cada quilowatt. O trecho que eu fiz de estrada foi em 4,5, vou resetar. Agora na volta, vamos ver se ela vai ser um pouco mais econômica. A praticidade do controle de cruzeiro adaptativo é muito grande em viagens longas. Você tem a certeza de manter a distância correta em relação ao veículo da frente, ao mesmo tempo que o carro não passa da velocidade que você programou. Então isso é muita segurança. E o que a gente consegue ver é que a EQA tem um sistema que funciona muito bem, inclusive à noite, né? Então o carro se mantém na faixa direitinho, o sistema de permanência, centralização é bastante eficiente. E outro destaque também, né? A qualidade da iluminação do farol. Aqui nós temos farol baixo e aqui nós temos farol alto. Vocês percebem que a iluminação é muito boa. E isso ajuda muito em longas viagens, principalmente à noite. Recurso muito legal que a gente tem aqui no painel, do lado direito, é o indicador de força G, né? Então quando você se movimenta, olha, ele mede
né, a força G em todos os sentidos. E ele também tem ali o indicador de quanto que nós estamos usando de acelerador e em cima o torque em newton-metros, né? Então se eu der uma pisada aqui no acelerador, eu vou dar essa cutucada, olha que legal. Olha lá. Ele está medindo ali o torque em newton-metros, a potência e mostrando o indicador de força G funcionando. Não tem muita aplicação prática, mas não deixa de ser um recurso legal e diferente dos outros carros. Para a gente poder testar legal a iluminação aqui da EQA, eu vou pegar uma região bem escura aqui, que é normalmente onde a gente faz aí os nossos testes de aceleração durante o dia, né? Uma área que não tem nada do lado, não tem casa, não passa ninguém e é obviamente bastante escura. Vamos aproveitar aqui agora, ó. Vocês podem ver que ela já faz automaticamente a comutação do farol alto, né? Tem a indicação ali no painel, no canto inferior direito. E olha que qualidade de iluminação que esse farol 100% LED proporciona. A gente tem aqui uma visão bem ampla, né, de tudo que está acontecendo ao redor. Eu vou desligar aqui o farol alto só para vocês poderem ver, ó. Assim é com o farol baixo. E aí ela comuta automaticamente farol alto, né? Ela é inteligente, então você consegue ter essa gestão completamente automática. E a gente vê que o farol aqui da EQA é extremamente eficiente. E concluindo aqui o nosso trecho noturno, vamos ver como é que ficou a média. Olha, 6,1 km para cada quilowatt, o que dá aproximadamente 16 kW para cada 100 km, o que é uma média muito boa. Ah, por que a média foi melhor? Porque agora o trecho de volta é muito mais descida que subida, então vocês conseguem ver que isso interfere muito aí no resultado. Vou aproveitar para mostrar para vocês também aqui, ó, na tela da central multimídia, a gente tem aqui o consumo, 89% a gente teve aqui de condução, 5% para o sistema de climatização e aí tivemos mais outros 6% de outros consumidores, né? Quando a gente vem aqui no detalhado do computador de bordo, vocês estão vendo ali que foram 24 km em 22 minutos e aqui no histórico total continua a média de 5,5 km para cada quilowatt-hora na EQA. Agora eu vou entrevistar aqui uma pessoa que sabe tudo sobre Mercedes-Benz. Meu amigo Dirley Dias, tudo bom, Dirley? Oi, Jorge, bem? Tudo em ordem? Joia. Pessoal, por que eu estou dizendo que o Dirley sabe tudo de Mercedes-Benz? Quantos anos na marca? Mais de 35. Mais de 35 anos na marca. Então ele é a pessoa mais do que correta para falar desse nome, porque o Dirley viu muitas coisas na Mercedes-Benz, né? Já tivemos, me ajuda, Daimler Chrysler, Mercedes e agora estamos na Mercedes-Benz Cars e Vans Brasil. Bom, vocês já viram uma entrevista com o presidente da Mercedes-Benz Cars and Vans Brasil no meu canal, aí, inclusive quando a gente fez a matéria aí do EQS, lançamento do EQS, mas o Dirley agora que é o diretor de pós-vendas e atendimento a cliente. Atendimento ao cliente. Isso. Então, quer dizer, o Dirley já passou por vários departamentos da Mercedes, conhece muito bem o negócio. E eu estou trazendo ele aqui para explicar por que a importância desse centro logístico. Bom, acho que é importante a gente caminhar para 2 anos atrás. A empresa Mercedes Cars e Vans, seguindo a orientação mundial do nosso grupo chamado Mercedes AG, implementou uma nova empresa aqui no Brasil, responsável exclusivamente para os negócios de carros e de vans. Nós nos separamos da antiga empresa que nós tínhamos, Mercedes-Benz Trucks. Para reforçar essa posição dessa nova empresa, nós fizemos vários investimentos. Nós fizemos investimento num centro logístico de automóveis e vans, e agora estamos inaugurando no dia de hoje o centro logístico de peças, aonde aqui em Limeira nós entendemos ser a localização adequada pela proximidade com o aeroporto de Viracopos, pela proximidade com o Porto de Santos, pelas vias de acesso a Anhanguera e Bandeirantes, enfim, a localização foi estrategicamente escolhida e nós temos hoje a possibilidade de oferecer aos nossos concessionários, que são mais de 200 no Brasil, e a todos os nossos clientes de carros e de vans, uma infraestrutura capaz de armazenar até 65 mil itens diferentes para todos os nossos modelos de veículos. Bom, eu vou até fazer uma pergunta aqui bastante estratégica para o Dirley. Bom, não faz muito tempo, aqui perto da gente, vocês tinham uma fábrica. A Mercedes tomou uma decisão de parar a fabricação de carros no Brasil e importar esses automóveis. Mas no meio dessa história, muita gente criticou
a Mercedes vai deixar o Brasil, vai abandonar o concessionário. Não é isso, né? De jeito nenhum. Acho que nós fizemos agora um investimento nesse local que nós estamos de 76 milhões de reais, que reforça o quanto nós acreditamos no país, reforça a importância do Brasil dentro do contexto mundial, tanto para carros quanto para vans. Estamos mais do que nunca presentes e acreditando no Brasil. Ou seja, o cliente do automóvel Mercedes-Benz tem a garantia de que mesmo a Mercedes-Benz não produzindo carro no Brasil, importando o carro, ele continua devidamente atendido no seu suporte. Exatamente, em todos os sentidos. Quer seja na disponibilidade e quantidade de peças de reposição, quer seja através da central de atendimento ao cliente que nós rodamos 24/7, quer seja no atendimento ao nosso concessionário, que nós temos uma central específica para atender o concessionário. Caso ele tenha alguma dificuldade no diagnóstico, na identificação da peça, eles nos consultam para ir mais rápido. E, além de todo um corpo de técnicos, que são os nossos consultores, que viajam até os concessionários para dar suporte à rede em eventuais diagnósticos mais complexos e ainda na implementação de toda a estratégia de eletrificação e digitalização. Nós temos já os nossos veículos elétricos no país que requerem uma especialidade no trato, no manuseio e no cuidado para que não tenha nenhum problema, e os nossos técnicos estão preparados para isso. E tudo isso que você está me falando está extensível também à Sprinter. A Sprinter. Nós somos uma empresa carros e vans, absolutamente 100% da nossa central de atendimento, da central de atendimento aos concessionários. A mesma estrutura de consultores são similares nos dois segmentos de carros e de vans. Estamos preparados para atender os nossos mais de 200 concessionários em todo o país, com um respeito, uma agilidade e uma priorização muito grande junto aos nossos clientes. Moral da história, pessoal, como vocês estão vendo, a Mercedes-Benz, apesar de não fabricar mais veículos no Brasil, sim, continua comprometida com a mesma qualidade e a mesma eficiência no serviço de pós-venda dos seus veículos de passeio, seus automóveis, que você vê bastante no nosso canal, e também do seu utilitário, a Sprinter. Agora eu estou aqui na Comarch, porque nós vamos fazer uma matéria muito legal aqui com o EQA. Aliás, uma matéria de experiência com o convidado. Vamos conferir tudo isso. Bom, pessoal, agora é hora da gente pegar o nosso convidado que vai dirigir aqui a EQA. Mas dessa vez eu trouxe um convidado muito especial, Dr. Fernando Leal, médico. Mas quer ver só, Dr. Fernando, se apresenta aí pra galera. O senhor é médico, mas o que o senhor faz? Eu sou cirurgião robótico. Eu faço cirurgia robótica no aparelho digestivo. Então eu sou daquelas pessoas que está acostumado a muita tecnologia todo dia da minha vida. Pessoal, ele faz um trabalho muito legal, que é usar um robô com braços muito pequenininhos para fazer cirurgias de forma muito menos invasiva. Portanto, o Dr. Fernando está muito acostumado com tecnologia de ponta. E é a primeira vez que vai dirigir um 100% elétrico? Exatamente isso, é a primeira vez. Ele tem um híbrido plug-in, né? Você tem um Tenho. carro que é híbrido plug-in. Então já conhece um pouco dessa coisa da eletricidade com combustão. Sim, conheço. Mas é a primeira vez que vai ser um 100% elétrico. Primeira vez. Vamos conferir tudo isso de muito perto agora. Saindo aqui da Comarch São Paulo, vamos sentido interior para a gente testar a autonomia, ver o comportamento do carro, e vocês vão acompanhar tudo isso agora. Depois da gente dirigir um pouquinho mais, né, já estamos chegando aqui em Alphaville, já deu tempo do doutor se inteirar do 100% elétrico que ele está dirigindo. Mas vamos lá. Qual foi o item que você achou mais legal no carro até agora? Sem sombra de dúvida, o conforto. Eu acho que esse conforto que a Mercedes me dá, não lembro de ter tido em outros. Eu realmente, o meu carro que eu tenho como um bom carro. Detalhe, o carro do doutor é um carro da Volvo, tá? E é um concorrente direto aqui desse modelo. Você acredita que esse carro entregou um pouco mais de conforto? Com certeza, entregou mais Que conforto. pontos que você destacaria? Mais no isolamento acústico, mais no banco, na sensação de direção? Qual é o ponto que você daria mais valor aqui em relação ao modelo que você usa? Acho que a primeira coisa é como se fosse a suspensão, sabe? Eu me sinto muito mais confortável. Trepidação da rua, os buracos, os sinalizadores das faixas, a sensação é muito mais confortável. Do ponto de vista de banco, isso eu acho que se equipara. Realmente são bons assentos e eu acho que isso sim. Mas
Assim, rodar do carro. o rodar do carro Muito é legal. macio, é Gostoso. gostoso. Sabe, é gostoso. E ao mesmo tempo eu tenho a sensação de que eu estou num carro que, se eu exigir, ele vai me entregar robustez, força, energia, com esse mesmo conforto que eu estou. Suavidade. Exatamente, com harmonia, sabe? Uma coisa que fica harmônico. É muito legal isso. Isso é muito legal, afinal de contas a Mercedes realmente investe muito nessa questão aí de conforto nos carros. A gente sabe que o acabamento da Mercedes é legal. Agora, um outro item que te impressionou bastante no modelo, qual foi? Tecnologia. Tecnologia. Tecnologia? Você ter esse painel inteiro aqui e, de uma certa forma, extremamente intuitivo. É mais ou menos legal do que os robôs que o senhor usa para operar. Não, é mais legal. É mais legal. É mais legal. Tem, é mais tem legal. mais informação Tem aqui. muito mais informação. E para quem gosta de mexer nas coisas e ficar cutucando, Ver numerinho, quem gosta de montar e desmontar bichinho, é legal. é muito bom. É muito Então bom. são dois pontos que impressionaram bastante. Agora, e na questão do desempenho, né? O carro elétrico ele é diferente do carro a combustão e do híbrido plug-in, que o doutor tem um híbrido plug-in. Mas o que o senhor diz do desempenho? Qual foi a sensação inicial nesse primeiro momento? Acho que a primeira coisa é que você não tem aquele delay do carro responder. Né? O carro elétrico ele tem uma resposta extremamente automática, extremamente Consistente. curta, consistente, exatamente isso. Você começa a encostar o pé no acelerador, ele responde como se você tivesse em alto giro num carro a combustão. Então, essa agilidade que ele traz para o carro, do ponto de vista de resposta, fica extremamente gostoso dirigir. Então você tem como se fosse uma agressividade de um carro esportivo, estando num carro super confortável, sabe, dirigindo no andar de cima, por ser um SUV, e esse conforto, eu não sei, eu fiquei bem impressionado, viu? Bom, Bem pessoal, impressionado. a gente vai andar um pouquinho mais, ainda estamos no começo da viagem, aqui a gente tem coisa de 30 km, mas ainda vamos pegar mais depoimento do doutor aqui, porque eu quero a impressão toda dele a respeito aí do EQA. Vamos lá, pessoal, teste real de desempenho, doutor, parou aqui no acostamento, tem que entrar com tudo na estrada, não é verdade? É isso aí. Então, modo esporte, pisa aí, vamos ver o que o doutor acha do desempenho da EQA num acesso de rodovia, né? Você tem que entrar com tudo, você não pode entrar devagarzinho na rodovia. Vamos lá, tem uma cantadinha de pneu. Sensacional. Sensacional. E não tem troca de marcha, né? Sensacional. Não faz barulho, Não faz barulho. aquela pegada. Um empurrão nas costas gostoso de sentir. Esse barulhinho que o senhor escutou é o alerta de colisão frontal que ele está sempre medindo os carros à sua frente, né? Perfeito. Quando ele percebe que você está muito perto, ele dá esse alerta. Mas, gostou. Excelente, 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 impressionante. Resposta diferente daquele carro a combustão normalmente que a gente está acostumado. Não existe. Esse tipo de resposta não existe no carro a combustão. Bem mais legal. Bem mais legal, muito mais legal. Pessoal, Muito. vocês estão vendo que é um depoimento muito honesto, mas a gente ainda vai ter mais durante a viagem aí, para ele poder falar um pouco mais aí da EQA. Bom, pessoal, chegamos aqui na Eco Parada Madeiro, primeiro momento aqui para o doutor poder falar algumas coisas do carro. Primeiro vamos falar das suas experiências, as que você teve aí no carro, né? Você usou a questão da assistência à condução. Perfeito. E você usou também a questão aí da regeneração de energia. O que você pode dizer desses dois itens? A assistência de condução é muito justa, perfeito. Você não tem aquela sensação de que o carro vai sair do trilho, não tem a sensação de que você vai ficar perdido. Pelo contrário, o carro mantém uma boa distância das faixas e isso faz uma sensação de segurança muito maior. Você gostou do assistente, então? Gostei do assistente, gostei do assistente. Quanto à regeneração de energia e do pedal shift, né? Você viu que tem aquela forma que ele regenera bastante energia e tem a forma que ele regenera menos. O que você achou dessa jogada para poder ter um estilo de condução diferente sem usar o pedal de freio? No primeiro momento me deu um pouquinho de susto, porque a hora que você tira o pé do acelerador, ele automaticamente parece que ele freia o carro. Então isso levou alguns segundos, ainda mais depois que você me explicou, para conseguir se adaptar. E o mais legal é que você consegue mudar para modos que não tem esse tranco tão grande. Então, quando a gente está no começo, nessa fase de adaptação, eu achei bem interessante. Mas tanto que do meio da estrada para cá, nós já estamos usando no modo onde há uma Regeneração maior. regeneração maior,
e eu já estou conseguindo me adaptar muito mais. Então quer dizer que dá para fazer. Dá para fazer muito bem e é bem legal o conceito. Bom, pessoal, aqui na Ecoparada Madeiro tem o carregador. Inclusive vou mostrar aqui para vocês, ó, que tem 2 carros já carregando. Tá? A ideia era realmente a gente carregar o carro aqui. Mas e aí, doutor, tá precisando carregar o carro? Lógico que não. Olha aí, nós temos 84% da bateria ainda. Então, a gente rodou aqui, ó, 42 quilômetros em 1 hora, 41 quilômetros por hora de velocidade média. O doutor fez 5,6 km por litro, que foi uma média muito boa, mas não estamos precisando carregar o carro agora. Não precisa. Tá bem tranquilo. Super tranquilo. Só tomar um cafezinho e voltar para São Paulo sem precisar mexer na bateria. Considere feito. Olha aí, muito legal, né, pessoal? Pessoal, essa viagem aqui que a gente está fazendo, como vocês sabem, foi um projeto aí que a gente está fazendo junto com a Mercedes-Benz Comarch, que está ajudando aqui nesse processo. Inclusive foi ela que convidou aí o doutor. E junto com a gente tem aí o Marcelo do marketing, né, Marcelo? E aí, pessoal, tudo bem? Tá acompanhando a viagem, registrando tudo isso. Isso aí vai estar tudo nas redes sociais, não só do Comprecar, mas também da Mercedes-Benz Comarch. E claro, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da IKEA, a Comarch está à disposição, né, Marcelo? Isso aí, temos o carro pronto à entrega. Bom, Só chegar. vamos continuar aqui a nossa viagem, que tá muito legal. Bom, pessoal, para a gente concluir aqui a nossa super experiência de condução, vamos pegar a opinião aí do doutor. Bom, vamos lá, sua conclusão final sobre o EQA. É um carro fantástico, é um carro formidável, é um carro que realmente entregou muito mais do que eu esperava. Eu não esperava essa associação do conforto, da robustez, da agilidade. Eu ainda tenho a sensação de estar no sofá de casa, mas é o sofá que me abraça, me deixa seguro e me oferece uma robustez, me oferece a agressividade de como se fosse um carro mais esportivo. Ele tem uma retomada Mescla bem as duas coisas. Mescla bem. Conforto e bom desempenho. Ficou isso, bom desempenho. Exatamente. É um desempenho mais nervosinho até. É um desempenho de resposta rápida, é um desempenho que impressiona. Então, os modos de condução ajudam bem, né? Para definir bem isso. Muito. Agora, outra coisa, pessoal. A gente veio aí, voltando do interior para cá, né? Só que a hora que a gente entrou na cidade, a gente zerou ali o computador de bordo de novo. E agora o carro está fazendo 7,7 km para cada quilowatt. Lá no Madeira a gente estava na casa de 5,5, né? Você viu que a autonomia dentro da cidade é bem melhor, né? É um carro feito para a cidade. É um carro que para a cidade, pelo visto, supera qualquer, sabe? Muito mais prático. Meu Deus do céu. Qualquer carro a combustão, qualquer carro híbrido, sabe? É um carro feito... O doutor tem um híbrido plug-in, né? Então sabe o que está falando. É um carro que, no tocante à economia, poxa, é de tirar o chapéu. Eu fiquei impressionado. Bom, e para a gente fechar essa pergunta é assim, doutor, depois dessa experiência com um carro elétrico, você acredita que caberia um carro elétrico na sua garagem ou ainda não? Essa pergunta é muito legal. Eu tenho uma demanda de viagem, meus pais moram no interior, então eu viajo 600 quilômetros de Castelo Branco e Raposo, onde ainda não tem uma assistência de carregamento como eu gostaria. Então eu acho, para eu ter de único carro, eu não sei, daria. Não daria. Mas se você fizer uma pergunta tipo, se fosse o meu segundo carro e o carro da minha mulher, negócio fechado. Negócio fechado. Um carro espaçoso, cabe meus filhos aqui dentro, as meninas ficam aqui com tranquilidade, tem um conforto atrás maravilhoso, sabe? Para ter o segundo carro, vou passar visita, vou operar, e nos hospitais hoje em dia nós temos a disponibilidade dos carregamentos, um carro perfeito para o que eu preciso. Bom, pessoal, como vocês viram aí, a ideia desse bloco é justamente pegar pessoas que são potenciais compradores e darem uma opinião muito verdadeira. Tá aqui o doutor que conhece muito tecnologia, opera com o robô, né? É isso aí. Aproveita, deixa o seu Instagram aí pro pessoal poder seguir, doutor. Fernando Leal Pereira. Só meu nome. Fernando Leal, dá uma olhada lá no Instagram do doutor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da experiência do doutor. E como vocês viram, o EQA é uma excelente opção para quem está pensando num 100% elétrico aí da marca Mercedes-Benz. Como a gente viu aqui nesse vídeo, o Mercedes-Benz EQA é a porta de entrada de um veículo 100% elétrico na marca Mercedes-Benz. Destaques do carro, a gente tem aí o excelente acabamento interno, a tecnologia do MBUX, o painel ali que é bem interessante, e também a boa autonomia do modelo, superando aí os 400 km numa condição real de uso.
O preço público sugerido desse modelo em abril de 2023 é de R$ 481 mil. E se você gostou aqui do Mercedes-Benz EQA 250, eu tenho uma dica aí para vocês. Procura aí as concessionárias Mercedes-Benz do grupo Comarch. São 2 unidades, uma na Avenida Faria Lima e outra na Rua Colômbia, ambas em São Paulo. Certamente você vai ter a experiência de dirigir um carro da Mercedes-Benz 100% elétrico com o melhor atendimento e o melhor negócio. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.